Mais uma conversa franca, religião e cultura, hoje sobre religião e ciências da vida. Incluímos o subtítulo Já se pode mexer no corpo. Lá iremos. A nossa convidada de hoje é a professora Maria Manuel Jorge, a minha colega e amiga da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, é filósofa, mas desde há muito tempo interessada nestas questões da filosofia da ciência em geral e da biologia em particular, também da bioética de alguma forma. Eu agradeço a sua presença, Maria Manuel Jorge, para esta conversa informal, e a começar, porque esta é uma rúbrica que parte do site dos jesuítas em Portugal, e porque acho que é oportuno, não é de todo forçado, até como complemento a uma nota curricular sua, que o seu doutoramento em filosofia teve a participação ativa do professor Luís Archer, que já não está entre nós, que para pessoas de outra geração é uma memória muito importante na cultura portuguesa e na cultura científica, certamente também na Companhia de Jesus, e eu ia-lhe pedir por começar por aí, quer dizer, fazer aqui uma invocação que não lhe será difícil, do Luís Archer e da sua importância para começarmos a conversa, não só como o importador, vamos dizer assim, da biologia molecular em Portugal, como também alguém que trouxe de uma forma muito original as questões da bioética para cima da mesa e, portanto, se achasse que era razoável começar por aí, por fazer esta invocação ao Luís Archer, e depois vamos na sequência continuando a nossa conversa. Ora, muito obrigada pelo convite, João, porque já sabe que eu adoro falar destes assuntos e acho muito boa ideia realmente começar para tratar este tema da relação entre ciência e religião a partir das ciências da vida, falar do professor Luís Archer. Eu tive a sorte de ele ser meu orientador de doutoramento e a maneira como ele me colocou face a esta questão de ser padre jesuíta e ao mesmo tempo cientista foi para mim um enquadramento que me ajudou a perceber muitas coisas. Ele tinha um dos aspectos que me surpreendeu logo quando comecei a estudar genética molecular pelo livro dele, é que ele, no fim de cada capítulo, ele fazia sempre uma reflexão sobre o que é que aquilo podia significar de um ponto de vista mais alargado, filosófico mesmo, e em muitos dos artigos dele de divulgação terminava o artigo perguntando, e Deus nisto tudo? E é espantoso, quer dizer, esta possibilidade de, estando a tratar de ciência, ao mesmo tempo tentar uma coerência com aquilo em que ele acreditava. E eu lembro que a primeira coisa que li dele era um texto que se chamava A Imagem de Deus na biologia molecular, a partir da biologia molecular. E isso era um esforço que ele fez sempre de tentar perceber de que maneira a relação entre a ciência e a religião podia ser frutífera. E foi com ele que eu me apercebi de uma ideia que julgo que já vinha de João Paulo II, mas que ele focou muito claramente, e que era esta: o que me deu a ciência para a minha religião foi a possibilidade de nos libertarmos de muita superstição. Há muito mundo para lá da ciência, mesmo que nós digamos que habitamos hoje um tecnocosmos, e ele falou muito disso, e a maneira como a nossa vida é tão marcada pela tecnologia, há muito mais que fica fora desse mundo. E a possibilidade de não fazermos da ciência um ídolo e de não a considerarmos como um absoluto, a religião é um amparo muito forte nesse domínio. Por isso estas duas ideias são ideias muito frutíferas e que ele teve que assumir de uma forma muito forte, sobretudo quando começou a perceber-se, e ele assistiu a essa evolução, a passagem de uma biologia de análise, não é, que tentava perceber o que é vida, para uma biologia que se lança a construir vida, a fabricar, não é? Já podemos mexer no corpo, é, digamos, o ponto mais espantoso dessa evolução de uma biologia para
para uma construção da vida em novos moldes, de certa maneira, pelo menos é esse o horizonte. E ele colocou de uma forma muito clara esse problema e dizia ele, o facto de eu ir estudar biologia, quando os jesuítas o mandaram estudar biologia, não é? Porque ele em princípio não era um assunto que lhe interessasse muito, não é? E lá foi ele para os Estados Unidos fazer essa preparação com peripécias muito interessantes, mas aquilo que ele diz que sentiu foi que a biologia, o estudar essa biologia nova, não é? Não ia de modo algum perturbar aquilo em que ele acreditava. E isso mostra-nos como ele tinha a noção de que, embora haja um esforço a fazer de aproximar os dois domínios, pelo menos de os pôr a dialogar um com o outro, o plano da fé coloca-nos num registro que, de certa forma, alarga o horizonte de visibilidade da ciência e não choca com ele, não é? E não choca com ele, porque aquilo que nos propõe é, de certa forma, um alargamento da visão, uma inserção daquilo que a ciência nos está a mostrar num pano de fundo que não nos prejudica, pelo contrário, quer dizer, pode dar-nos uma outra maneira de nós compreendermos mesmo aquilo que estamos a fazer no plano da investigação científica. Nas entrelinhas do que disse, há aqui um movimento tensional entre as ciências da vida, enquanto aspecto muito importante da ciência desde há muito tempo e contemporaneamente, e o desafio religioso. Portanto, essa pergunta do Asher, onde está Deus, como pergunta teimosa para ele, e bem, enfim, dizermos que Deus é a última pergunta que teima a aparecer em qualquer pergunta que o homem faça e também nas demandas científicas é razoável, mas dizia eu, há uma certa tensão entre o mexer no corpo, o mexer nas coisas, que de alguma maneira para ser iniciado, mesmo olhando a história da ciência, precisou que a comunidade se desfizesse de alguns aspectos mais místicos ou até supersticiosos e de alguma maneira sacudisse pelo menos uma certa forma de ser religioso. Isto nota-se principalmente nos primórdios da ciência. Depois, em todo o caso, principalmente nas ciências da vida, porque se começa a mexer e a perceber que se podem criar objetos de vida, começa também a existir um grande vazio de tudo aquilo que é metafísico, não é? Portanto, há uma oscilação tensional entre a relação das ciências da vida e da sua evolução e, se quisermos, usando a expressão de Archer, da questão de Deus. Porque, ora, precisamos de alguma maneira de prescindir de Deus, vamos dizer assim, para mexer, ou prescindir da religião, mas depois, quando começamos a mexer, e principalmente a mexer demais, parece faltar qualquer coisa. Por um lado, quer dizer, aquilo que aconteceu para ser possível uma ciência da vida foi realmente foi necessário uma maneira diferente de nós olharmos para a vida. Tivemos que tirar a alma, não é? Tivemos que a despir de uma dimensão quase de espiritualidade, de relação com uma transcendência, para que ela se tornasse numa coisa, certo, para que ela pudesse ser um objeto manipulável pelos instrumentos científicos. E por isso, quer dizer, esse movimento foi muito difícil, não é? Quer dizer, demorou muito tempo, enquanto a física o pôde fazer mais facilmente, não é? A biologia demorou muito tempo, não é? E só no século XIX é que nós achamos que começa uma biologia propriamente científica. Quer dizer, nós para podermos mexer na vida, só havia um caminho, era retirar realmente essa dimensão de espiritualidade, de mistério que ela se associa, mas que, no entanto, era alguma coisa com que espontaneamente nós estávamos ligados, não é? Quer dizer, a nossa atitude espontânea face ao mundo é o de achar que é tudo vivo. Isso nota-se nas crianças, não é? Como se nota na história da evolução humana. A atribuição, a maneira como nós naturalmente olhamos para o mundo seria achando que está tudo penetrado de vida. E por isso o problema é perceber a morte e não propriamente a vida. E por isso, e nesse sentido, quer dizer, a atitude espontânea animista, não é? É uma atitude em que a religião cabia muito melhor, porque a religião promete-nos que a perenidade da vida é aquilo que faz sentido. Quando aparece uma ciência que
a partir, não é, da física, mas depois prolongando-se até à vida, até às ciências biológicas, nos vai dizer que não é preciso supor essa espiritualidade por trás do vivo, mas que basta matéria sem vida para explicar a vida. A religião não encontra ali um lugar de acolhimento, pelo contrário, quer dizer, não é precisa, não é precisa. Só que há uma situação muito interessante, por isso é que eu julgo que Luís Achas perguntava sempre, e Deus no meio disto, para ele, quer dizer, para um homem de fé, e para alguém que olha para o mundo num enquadramento em que Deus, não é princípio, presença constante e fim, a possibilidade de entender a dinâmica da matéria, que a certa altura faz esta coisa espantosa de poder ser viva, e a certa altura faz outra coisa ainda mais espantosa, de poder ser consciente e pensar, não é? Que nós somos o exemplo. Isto olhado desta forma, interpela-nos, então, de um modo que a ciência, um cientista sem qualquer fé diria, é espantoso realmente, é isso que nós, por isso nós adoramos ciência e por isso nós adoramos perceber isto, não é? Mas para quem tem fé, a possibilidade de encostar a uma referência teológica e religiosa, este maravilhoso trajeto da matéria, torna ainda, quer dizer, dá-nos uma sensação de sentido e de felicidade que sem a religião nós poderíamos não ter. Portanto, de certa maneira, há um conforto nesta possibilidade de poder juntar os dois domínios. Mas para o Luís Acher, o principal era encontrar coerência nisto tudo. Ele dizia que uma vida sem coerência, que era uma vida pobre, não é? E infeliz, nós temos de acertar aquilo em que acreditamos com aquilo que sabemos. E é muito interessante porque isso pode ser feito por modos vários. Por exemplo, ele quando teve de começar a ter que explicar o que é que pensava sobre a nova biologia e os poderes da genética, a possibilidade de mexer no corpo, não é? De inclusivamente, a certa altura, nós podemos pôr a hipótese de sermos nós a tomar conta da evolução. E a criar corpo, não é? A fazer um homem diferente, não é? E a cruzar as espécies, até agora já não é só com a biologia, com a própria inteligência artificial, não é? Começar a produzir uma humanidade digital, não é? Assim, umas coisas esquisitíssimas. E a pergunta que, para quem estiver armado com o referencial religioso é colocada, é uma pergunta muito interessante e que o Achas fazia, que era, será que isto está no plano de Deus para o homem? É isto conforme ao plano de Deus para o homem? Quer dizer, Deus fez uma criação em que respeitou as leis da física, respeitou as leis da biologia, entregou isto a um processo de complexificação que deixou a certa altura nas nossas mãos. E isso ele via muito bem com aquilo que a biotecnologia... Contemplando a liberdade humana, não é? E o risco de Deus em nós para construir isso. E isso foi-nos deixado na nossa mão, quer dizer, o homem tem de colaborar com Deus para levar isto a algum porto. Aí é que surge depois todo o esforço dele de perceber o que é que a bioética podia aqui ajudar, não é? Maria Manuel, sobre a bioética, nós tínhamos obviamente de cair um pouco aqui, ao tratar das ciências da vida e da pergunta onde está Deus, íamos obviamente entalar-nos nestas questões éticas. Aliás, dizia, quando o Achas se perguntava se estaria nos planos de Deus esta empresa científica biológica como a estamos a viver, ao fim e ao cabo, ele estava a fazer a pergunta ética, será que isto nos humaniza, não é? E às vezes a colocação de alguém religioso que trabalha em ciência em geral e em ciências da vida em particular, a colocação ética gera, na aparência, um certo travamento, não é? Portanto, nem tudo aquilo que se pode fazer se deve fazer, mas como é que ao mesmo tempo uma pessoa como o Luís Acher, que teria de certeza uma mente aberta e que não gostaria de travar por mero preconceito, muito menos irracional, não é? Como é que se equilibra
nas suas tensões bioéticas de perceber que nem tudo nos convém, mas ao mesmo tempo ser francamente aberto ao conhecimento e ao novo conhecimento, até desta questão da biologia molecular, que se adivinhava que ia poder ser capaz de criar algumas abordagens, se não vida tal e qual, mexer na vida, como estamos a usar aqui. Isto é, como é que o Luís acha, e mesmo hoje em dia, cientistas que trabalham nesta área das ciências da vida, que têm um lastro crente ou religioso, se conseguem equilibrar numa posição bioética, mas ao mesmo tempo serem francamente abertos e não agirem por dogmatismo. Ele era totalmente a favor da possibilidade de nós, através da ciência e da tecnologia, contrariarmos o sofrimento e a morte. Ele era pelo menos isso era uma mensagem que ele via decorrer da própria posição de João Paulo II na altura, e por isso a questão é se está na nossa mão o agir bem em relação à possibilidade de inovar continuamente. A questão é como é que nós o estamos a fazer, e por isso é que ele se interessou, não é, pela bioética, porque era aí, nesse domínio, que ele via a possibilidade de pensar o que é que as novas tecnologias podiam fazer à medicina, a união entre o espírito e o corpo. Se essa união existe, quer dizer, é fundamental para que a alma, para que o espírito, não é, esteja bem, que o corpo esteja bem também. E, portanto, tudo o que a ciência nos puder ajudar nesse sentido é absolutamente conforme ao projeto humano de Deus. E outro aspecto também muito interessante era, se Deus se fez homem através de Cristo, e esse momento é o da demonstração de que há uma igualdade radical em toda a espécie humana. E por isso também, quer dizer, o que é para uns deve estar aberto aos outros também. As questões da justiça, não é, que na bioética são muito importantes, decorrem na sua justificação. É claro que eu posso dar uma justificação baseada apenas em critérios que me parecem só filosóficos e decorrentes da ética filosófica, mesmo que desligada da religião. Mas o que é interessante reparar é que, por trás, por exemplo, do que os filósofos disseram, e que hoje é tão importante para a ética, por exemplo, na bioética, o respeito pelo princípio da autonomia da pessoa, o princípio da benevolência, quer dizer, que eu quero, acima de tudo, é não fazer mal, não é? Não nocere. Se isso, por exemplo, normalmente o que se vê nos livros de bioética é fundamentado com a referência a Kant, por exemplo, um filósofo, não é? Que dizia que o homem é um fim em si mesmo e não um meio, não é? Não é uma coisa, tem dignidade por isso, mas por trás destes princípios há um fundo teológico cristão, não é? Esta ideia de que se o Cristo se fez homem, a igualdade entre os homens e a sua dignidade está plenamente justificada. Portanto, eu posso retirar o enquadramento, o encosto teológico, mas ele é que propiciou, de certa maneira, o próprio avanço filosófico neste sentido, e muita gente que reconheceu isso. Por exemplo, eu lembro-me de um bioeticista que morreu há pouco tempo, o Callahan, que foi um dos fundadores de um dos centros mais importantes de bioética, o Centro Hastings, e ele próprio via, embora ele no início, quando começou com a bioética, foi um dos fundadores, disse que foi falar com filósofos e não o ajudaram, foi falar com teólogos e não o ajudaram, e por isso ele teve que cimentar uma maneira de ver que ele achou que não era especialmente vinda daí, mas no fundo uma pessoa reconhece, e muitos outros mais tarde vieram a reconhecer isso, quer dizer que por trás de princípios como estes, da beneficência e da autonomia, estão razões teológicas. Se faz parte da nossa cultura, isso encaminhou-nos para ali. Agora, como é que na prática depois esta responsabilidade do homem participar nesta empresa de orientar a humanidade e de nos levar para projetos que nós nem conseguimos conceber quais é que serão, é que aí é que as dificuldades são reais, não é? O Luís Acha já deve ter experimentado essa, aperitivamente pelo menos, mas não há dúvida que, pegando nas suas palavras, a inteligência artificial
traz um aumento da complexificação quando misturada com as ciências da vida. Aliás, há meta-questões muito engraçadas que se podem colocar, voltando ao problema da alma, se nós podemos criar também a alma de um robô, digamos assim, porque nesta tensão da alma é muito curioso, mais uma vez olhando a história das ciências da vida, que por um lado se prescinde da alma, mas ao mesmo tempo, quando nos vertemos no corpo e só no corpo, como que se sente falta dela. E é engraçado que, portanto, concomitantemente, a evolução teológica cristã até parece favorável a combater uma certa visão dicotómica do corpo e da alma. Enfim, o Asher falava num equilíbrio, nós poderemos falar hoje na alma, no ser todo integrado, numa visão judaico-cristã, como a relação, não é? E a vida feita principalmente de relações, não é? Mas eu acho curioso que a parte da inteligência artificial misturada com as possibilidades de manipulação das coisas da vida e assim ditas, deixa-nos de facto numa posição que, oxalá, não nos falta a esperança na ciência e a esperança na humanidade, mas ao mesmo tempo abrem-se portas diante das quais é fácil imaginar alguma preocupação e alguma recomendação de prudência, lá está, sem sermos muito reacionários, mas que esta preocupação existe, eu julgo que a Maria Manuel Jorge também partilha disso. Portanto, há coisas que se podem fazer que são de duvidoso humanismo, não é? Pois é, o problema é, o que é, por exemplo, em relação ao corpo, não é? O que é terapia? Retomar de um equilíbrio que o corpo tinha antes da doença, e nós todos votamos nisso, não é? Mesmo com a tecnologia mais espantosa, conceber a saúde como um restabelecer de um equilíbrio natural não nos parece problemático, não é uma ideia que vem da antiguidade. Agora, quando nós começamos a colocar-nos na outra perspectiva, que é do melhoramento, o fazer melhor que a própria natureza, e em que realmente nós temos que admitir que Deus nos abriu essa possibilidade e, portanto, a religião não reconhece que ela está aí, mas isto pede tanta reflexão, pede tanta cautela prévia, que torna a essência da inovação muito problemática, não é? Porque o inovador como que é surpreendido pela ideia, não é? As musas deram-lhe ideia. E o problema é que se há um espaço entre ter tido a ideia e o transformá-la depois em alguma coisa de concreto, não é? Agora, o valor da ideia parece, não é, que nós devíamos guardá-la como um recurso do qual poderíamos dispor. O problema é que as ideias que temos estão hoje altamente associadas a alguma coisa feita concretamente. Quer dizer, as ideias são concretizadas num artefacto e só se vêem através desse artefacto e, portanto, está feito. E no momento em que está feito, está aberto o caminho para já nada nos deter, porque se uns não fizerem, outros vão fazer. E por isso, o problema enorme que se vive hoje mesmo em bioética e tudo, é esse problema do controlo global. Quer dizer, é que se estes não fazem, porque as regulamentações dos seus países não os convidam a fazer, farão outros. Outros vão fazer. E, portanto, em toda a maneira como eu penso este assunto, eu acho que há uma responsabilidade enorme, é claro, de todos, e da sociedade, que pede sempre mais inovação, mas há uma responsabilidade enorme do inovador. Quem está ali mesmo dentro do problema, que está a ver que aquilo que vai fazer vai disputar caminhos absolutamente arriscados, e esse interrogar-se, faço ou não faço, paro aqui ou não paro aqui. E dá a ideia que nada contém isto, que mesmo assim, quem no fundo nos salvaria no interior do tecnocosmos era um impulso nascido da nossa própria biologia que a certa altura diria isto tem de ter limites, isto tem de parar, não posso mais ir por aqui. Ele tinha essa confiança. Nós esperamos mais que seja a sociedade e as regulamentações, não é? A criarem, sei lá, filtros e fronteiras para aquilo que se pensa fazer. Acho que ele é capaz de ter razão ao dizer isto, quer dizer, ou isto vem de dentro de nós e é a humanidade como
como humanidade, que de algum modo inspirada, talvez por Deus, possa a certa altura dizer por aqui é melhor parar, ou então não... Sim, porque nós já não temos os mecanismos morais ou moralistas, quando a Igreja tinha certo poder e capacidade misturada com o Estado de travar seja o que for, não nos resta outro pingo de esperança, senão a de que seja um travamento por dentro, não é? A última pergunta que eu tinha a fazer, porque o tempo corre, consegue relacionar-se facilmente com isto, e tem a ver com este perigo, digamos assim, do aprimoramento da espécie humana, nós que estamos agora então a tratar o corpo como uma coisa e estamos a pôr-nos no papel de criadores e no perigo que há de que aquilo que criamos nos caia em cima, digamos assim, porque nos desumaniza. Eu sei que a Maria Manuel tem lido bastante sobre isto e conversado com outras pessoas, e apesar de tudo, na comunidade dos cientistas e também dos filósofos que refletem sobre as ciências da vida, há, apesar de tudo, no mundo ocidental, há outros mundos que nós não conhecemos e esses são mais perigosos, algum consenso que ultrapassa a própria convicção religiosa sobre estas questões de natureza ética aplicada às ciências da vida. Eu tenho amigos biólogos não crentes para quem um óvulo humano fecundado não é uma coisa qualquer. Eles invocam às vezes até a palavra sagrado, digamos assim, mesmo sem uma conotação religiosa, para, numa perspectiva, enfim, diríamos quase kantiana, dizer não, há aqui algo que ultrapassa o facto e a coisa. Tem ideia também que a comunidade científica das pessoas que trabalham em ciências da vida, mesmo que tenham uma posição não necessariamente religiosa, está neste momento, neste tempo e neste espaço que ocupamos, pelo menos atenta a algumas destas problemáticas, ou está um pouco pessimista sobre isso? Bem, à partida, aquilo que eu vejo é que tudo o que é possível fazer-se acaba por ser feito. Uhum. Em relação, por exemplo, a este problema do embrião, foi estabelecido um limite, não é? Ainda foi no tempo da Lady Warnock, que era até às 14 semanas, não é? Tenho ideia, era alguma coisa sobre a qual ainda se podia trabalhar. Depois, com a definição já do tronco cerebral e de uma complexidade cerebral, a partir daí já não se podia. Mas ainda recentemente os cientistas propuseram que fosse alargado esse prazo, não é? Para mexer mais. A cirurgia ontológica fez com que isso, e julgo que, por exemplo, na Inglaterra, que é sempre pioneira nisso, foi alargado até mais semanas. E por isso, quer dizer, eu julgo que há aqui há uma apatia e há uma certa indiferença, não digo da comunidade científica, mas até mesmo da sociedade em relação a estas questões, por estar desatenta e também pelaquela sua aquela sua febre, não é? Que é uma maneira nova que nós temos de pôr toda a nossa esperança na ciência. É isso que é uma mudança cultural enorme, não é? Esta de nós substituirmos a esperança no próprio homem pela esperança na ciência. Isso é uma inevitabilidade. Isso não posso dizer. Quer dizer, o que eu vejo é que, mesmo com todas estas nossas preocupações de tentar limitar aquilo que é um favor que a imaginação nos faz, não é? De nos oferecer soluções, apesar disso, a competição na investigação, é tal a vantagem mesmo para os próprios países de liderarem e serem pioneiros em cada um destes domínios que permitem, não é, melhorar a saúde e a medicina, que é muito difícil controlar. Nós estamos num momento crucial em que se pedia que todos nos sentássemos à mesa, não é, para discutir, quer dizer, o grito de denúncia do que nos pode ser limitador um tecnocosmos, se calhar virá de pessoas comuns e tudo começam cada um na sua vida, no seu dia-a-dia, nas expectativas que têm, daquilo que pedem à ciência, à economia, que isto tem de ser feito dentro de certos controles em relação, por exemplo, às ciências da reprodução, não é? Em relação ao embrião, isso tudo, uma interrogação se calhar mais profunda das pessoas que pagam tanto para se reproduzir, poderá também ser a maneira de não estimular
uma procura desenfreada de maneiras de nos reproduzirmos utópicas e se calhar pouco humanas. É verdade, e que são capazes de nos levar a meandros duvidosos. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo. Muito obrigado, Maria Manuel Jorge. E acho que acabámos com esta ideia, começámos com Asher e acabamos com Asher, nesta ideia que ele tinha de uma certa confiança na humanidade, que não deixa de ter um chão religioso e concretamente cristão, porque nessa metáfora cristã de uma certa fusão entre a transcendência e a humanidade, as coisas confundem-se e, em certo sentido, a esperança de Deus e a esperança dos homens encontram-se, e nós temos esperança que haja aqui, na relação das ciências da vida, com um certo sentido da vida, que a própria humanidade se encontre no ponto certo para fazermos deste um mundo melhor. Muito obrigado, Maria Manuel Jorge, pela conversa. O prazer foi meu. Obrigada.